Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Eu vou conversar agora com a presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, a Daniele Proença. Bom dia, Daniele. Muito obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Mais uma vez, já faz parte aqui do nosso time. Obrigado, viu? Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a vocês, pelo convite e essa oportunidade, mais uma vez, de trazer informações importantes à sociedade, o usuário do medicamento. E o farmacêutico, como o profissional de saúde mais presente no dia a dia da população, para a gente é sempre uma grande honra estar presente. É verdade, Daniela. Inclusive, a gente está vivendo agora um clima bastante instável, né? Em algumas regiões do nosso estado, né? A gente vê um clima um pouco mais frio, né? O dia começa um pouco mais frio, mais gelado, à tarde já está um pouco mais quente, à noite volta aquele frio de novo e não tem organismo, né? Que acabe resistindo a essas mudanças do nosso clima, né? E automaticamente as pessoas acabam recorrendo àqueles medicamentos tradicionais de gaveta, né? Mas é importante tomar muito cuidado também diante dessa situação, não é mesmo, Dani? Sim, a gente está passando, como você falou, né? Esses últimos dias têm sido assim bem atípicos para a gente, né? A gente espera, né? Esse tempo seco do mês de agosto, esse período mais frio, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde, principalmente das crianças, dos idosos, das pessoas que têm doenças crônicas, que fazem uso do medicamento diário. Então, toda a informação a respeito do seu tratamento, dos seus sintomas, dos medicamentos que você vem utilizando, é sempre bom você estar acompanhado de profissional de saúde para te orientar. Qual o melhor horário? Qual a melhor forma de você tomar aquele medicamento? Se você está tendo alguma reação adversa, sempre você relatar. A gente observa que nesse clima, né, as pessoas que têm problema com hipertensão, diabetes, elas acabam sofrendo um pouco mais. Alteração de pressão, às vezes uma tosse seca, pode estar relacionado com o uso de algum antihipertensivo. Então, você recorrer sempre ao farmacêutico, ao seu prescritor, para estar sanando essas dúvidas e não fazer a automedicação. Essa questão da automedicação é uma grande realidade que acontece aqui no nosso país hoje, né? E as pessoas acabam tendo na cabeça que, por ser um medicamento que não precisa de receita, que você vai lá e compra na farmácia a qualquer momento, não tem problema nenhum, mas aí é que mora o perigo. Tem gente que acaba tendo vários tipos de prejuízos, não é mesmo? Intoxicações, né? Quais são os principais riscos de essas automedicações, Dani? Você sabe que é o trabalho que a gente vem fazendo constantemente, né? Em todas as oportunidades que a gente tem de falar sobre as pessoas, como você falou, né? É um medicamento que não precisa de uma prescrição, é um medicamento que é um analgésico, um antitérmico, para diminuir aqueles sintomas, que às vezes você acorda com uma dor de cabeça, com uma dor no corpo, e aí você tem o medicamento em casa, você acaba utilizando. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, mesmo sendo um medicamento que a gente chama MIPS, né, livre de prescrição médica, um medicamento que não é tarjado, mas é um medicamento. Então, ele traz reações, ele interfere na ação de outros tratamentos. Você pode mascarar uma doença, né, quando você anula esse sintoma, né? Então, a gente sabe que a febre é um sintoma que ela está relacionado com algum outro tipo de saúde. Então, quando você toma um antitérmico e você acaba diminuindo essa febre, você não busca o atendimento, né? E isso é o que nos preocupa, você fazer uso diariamente de um anti-inflamatório que pode causar um problema gástrico, de um antitérmico, e você não vai buscar o porquê que você está com febre, o porquê que você está com aquela dor, essa dor de cabeça insistente. Então, essa é a nossa preocupação. E, infelizmente, a sociedade tem uma cultura de ter a farmacinha ali em casa. E você passa, às vezes, 2, 3 dias tomando um medicamento por conta, sem buscar um atendimento. Então, a gente vem sempre debatendo e falando em todas as oportunidades que a gente tem sobre esse risco. O risco de você não ter certeza, né, do porquê daquele medicamento, o porquê daquele sintoma e de que forma que você pode tratar de maneira correta. Agora, Daniele, qual é o medicamento que não pode tomar de jeito nenhum
em situações como essa? Sempre tem aquele medicamento que talvez é um pouco mais forte e que acaba sendo muito presente na vida de algumas pessoas. Quais são esses medicamentos que hoje que o Conselho vem trabalhando, vem alertando a população desse alto excesso, dessa automedicação? Qual é o medicamento que hoje o Conselho, assim, que você, com a sua experiência, acaba dizendo, toma cuidado, isso daí vai te fazer mal? Na realidade, a gente tem uma preocupação com todos os medicamentos, né? Vamos pensar nessa situação que a gente está vivendo agora com esse clima aqui em Mato Grosso do Sul. A gente sempre tem um medicamento para gripe, né? Um antigripal em casa. Mas o que tem na fórmula desse antigripal? Então, assim, ali a composição normalmente vai um paracetamol, normalmente vai um antitérmico, né, um antialérgico. Então, é uma composição para diminuir os sintomas. A gripe não tem cura, a gente tem que deixar o corpo descansar e a gente se restabelecer. Aí a gente acaba utilizando alguns medicamentos que diminuem esses sintomas, esse incômodo de dor no corpo, de coriza, de dor de cabeça. Só que a gente também tem um problema muito sério aqui com a dengue. E normalmente essas fórmulas, elas têm AS. A AS ela é um medicamento que, se você está com dengue, ela pode evoluir para uma dengue hemorrágica. Então, não faça automedicação, sempre busque orientação. Paracetamol, ele é um medicamento muito bom para febre, para dor, mas precisa também ter um acompanhamento. Ele tem uma dose máxima diária que você pode tomar. A partir dessa dose, você pode colocar o seu fígado, né, em risco. Então, eu estou tomando paracetamol de uma fórmula separada, estou tomando um antigripal que também tem esse paracetamol, então essa associação, essa soma dessa quantidade de miligrama, né, do medicamento, pode gerar sim um problema muito sério de saúde. E aí a gente fica sempre preocupado, a utilização correta dos antibióticos, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, finalizar. Quando você recebe uma prescrição, ali tem a miligramagem, tem a posologia, tem o modo correto de você tomar, por quantos dias, né? Então, tudo isso interfere. Então, se você não finalizar o seu tratamento, automaticamente aquela infecção vai voltar. Então, mais uma vez a gente repete aqui, né? E é tão importante a gente reforçar essa fala para quem faz uso do medicamento. Finalize o seu tratamento. Tenha certeza de que você está tomando da maneira correta, principalmente crianças e idosos, né? Então, eu sei que é um incômodo, né, para a criança fazer uso do xaropinho, fazer uso talvez de um comprimido, se ela conseguir, né, engolir. O idoso também a gente tem que pensar numa melhor forma farmacêutica para que ele possa tomar aquele medicamento sem ter interferências e nem que ele pare de fazer uso. Então, assim, são várias situações que envolvem o medicamento. Por isso, o nosso trabalho, a nossa preocupação e sempre colocar o farmacêutico como ponto principal de auxílio à população. Você sabe, Daniele, que o tempo vai passando, né? As coisas vão mudando e a gente tem a sensação que algumas coisas há 15, 20 anos atrás, né, não são mais do mesmo jeito que hoje, né? Em termos de alimentação, em vários aspectos. Essa situação também se enquadra no mercado farmacêutico. Aquele medicamento que há um bom tempo atrás fazia um grande efeito, pelo menos eu tenho a sensação que hoje não faz mais aquele efeito. Tenho aí um exemplo, por exemplo, um exemplo típico para quem foi criança aí nos anos 90, nos anos 2000, que tinha aquele Mertiolate. Aquele Mertiolate ardia que era uma beleza. Quem tá me ouvindo aqui sabe, né? Quando você caía, ralava o joelho, caía de bicicleta, caía da árvore e sua mãe aparecia com aquele tubinho vermelho, já criava um pânico. Já melhorava não. Já melhorava, sarava de forma automática. Hoje a gente vê que o Mertiolate nem arde mais. Então, como que tá hoje? O tempo vem passando, essas mudanças também acontecem no mercado farmacêutico? Os medicamentos vêm mudando a fórmula? Sim. O setor farmacêutico é o setor que mais investe em pesquisa, né? Que busca um novo medicamento que diminua as reações, que traga um desconforto. Então, vamos citar né? Quem nunca de nós também fez uso do biotônico Fontoura. E emulsão de Scott, né? Então, assim, naquela época... Hoje não para de comer. É verdade. Então, assim, o teor alcoólico, ele era muito alto, né? Porque, claro, as pessoas buscavam, né, fazer um medicamento que tivesse um bom resultado. Então, a maceração, a utilização do álcool para você extrair aquele ativo, a maior parte das fórmulas farmacêuticas existem ativos ainda que são necessários para que você faça
dissolução, né, para que você faça um produto de qualidade, para que ele tenha um aspecto bonito. A gente compra muito pelos olhos e o medicamento, infelizmente, não fica distante disso também. Então, com a evolução, com as pesquisas, claro que o setor farmacêutico vem buscando meios de trazer essas reações, né? A gente grava isso, né? Ficou marcado isso aí para você. Então, a utilização do mertiolate, ele doía muito mais do que o próprio machucado naquele momento, né? Mas aí fez parte da nossa memória afetiva, né? Da nossa memória. Hoje, os ativos que são utilizados, que têm a mesma função, né? Ele já não causa mais essa ardência. Então, por isso que o setor farmacêutico todos os dias ele está inovando, todo dia está buscando uma nova forma de atender. A gente busca medicamentos que trazem uma menor reação adversa, aquele menor desconforto. É uma cápsula incolor, é um produto que tem uma embalagem diferenciada, até a maneira com que você vai, o copinho medida, hoje tem as seringas, né, para as crianças, que elas vêm até com formato diferenciados, com cores diferenciadas, com sabores. Então, por isso que a gente fala que a farmácia ela nunca para, né? E o profissional farmacêutico nunca para de buscar esse conhecimento, essa atualização. Então, enxergue isso como um lado positivo, tá, Carlos? Então, assim, você sofreu, mas hoje as crianças, né, e as pessoas que precisam já não estão sofrendo tanto como a gente. Pois é. Mudanças, né? Mudanças. Ô Daniele, a gente recebeu aqui uma mensagem no nosso WhatsApp no 999745440 falando justamente sobre esses medicamentos, né, desse momento em que nós estamos vivendo, as pessoas estão gripadas, e tem aquela vitamina C. A nossa ouvinte, Marina, lá de Maracaju, ela quer saber, aquelas cápsulas de vitamina C que vende na farmácia, que você tem que colocar na água, ela de fato, ela faz efeito no organismo ou não? Muito obrigada, Marina, pela pergunta, é importante. Sim, só que se você vai tomar uma cápsula efervescente ao dia, e ela tem que, sim, você colocou, né, para ela no processo de efervescência ali na água, assim que ela diminuir a efervescência, você já tem que fazer uso. E é uma vez ao dia. Então, a gente sempre escuta as pessoas falar, eu tomo 3, 4 vezes. É docinho, parece É docinho, Fanta. é gostoso. Às vezes a pessoa, ela faz, né, esse processo da efervescência e ela deixa o copo parado ali do lado por, sei lá, 10, 15 minutos, porque ela fala assim, eu não gosto desse sabor, né, que ele ainda permanece. Mas aí você perde a eficácia do produto, do medicamento. Então, diminui. Mas também, lembrando que essa dosagem de 1 grama, 2 gramas, ela vai muito além, né? Ela ultrapassa um pouco a necessidade diária de vitamina C. Mas também não podemos deixar aqui de reforçar. Os medicamentos estão aí, os suplementos para nos auxiliar. A nossa vida hoje, o nosso dia a dia, né, é totalmente diferente. A gente, infelizmente, pula, né, o horário correto de se alimentar, de tomar o café da manhã, do almoço, do jantar, do lanchinho no meio da tarde, né? Isso é importante. E aí a gente acaba utilizando medicamentos, aminoácidos, suplementos para repor essa necessidade. Ok, perfeito. Só que a gente também não pode substituir aquilo que o nosso corpo necessita como alimento diário, do alimento mesmo. E a gente ter a forma saudável. Então a gente vai fazer uma caminhada, a gente vai tomar uma quantidade de água boa durante o dia, que o nosso corpo precisa. Isso é uma informação legal também. Por favor. As pessoas sempre falam assim, tome 2 litros de água por dia. Mas nós somos seres individuais. Cada pessoa tem uma necessidade. Então, a gente tem uma formulazinha muito básica, mas que auxilia. São 35 ml vezes o seu peso. Esse resultado é o que você, Carlos, precisa de água durante o dia. Eu preciso muito menos, eu tenho 1,60 m, né? Então, você vai fazer esse cálculo. Seu peso, né, vezes 35 e ele vai te dar a quantidade. A água é muito importante para o nosso sistema funcionar, para o nosso intestino funcionar. Você não tomar água na quantidade correta, você sabia que você tem dor de cabeça? Por isso, a falta de água, ela traz dor de cabeça. Então, a gente precisa, às vezes você sente fome, mas na realidade o seu corpo está pedindo água. Então, tomar sempre 2 copos d'água antes de se alimentar, isso também diminui a ansiedade, isso também diminui a quantidade de alimento que a gente tem tanta preocupação, né, em se manter
com peso correto, fazer uma boa alimentação, praticar atividade física, mas a água é uma situação muito importante que a gente precisa sempre estar falando. E principalmente quando toma medicamentos, né? Esse negócio, eu já conheci pessoas que tomavam medicamento, por exemplo, medicamento de pressão, com café. Isso não, com refrigerante, isso não pode, né, Daniele? Não pode. Tem até uma quantidade exata de água para você tomar um medicamento. A gente sempre fala, vai tomar o medicamento, tenha pelo menos 200 ml de água ali. Tome a água antes, lubrifique, umedeça todo o seu canal, né? Aí você toma o comprimido e depois, se possível, eu sei que para pessoa idosa, para uma criança, né, ou para um adolescente, é complicado você falar assim, você vai ter que tomar com 2 copos de água, é necessário. Mas então, assim, tome uma boa quantidade antes, tome seu medicamento, você fazer a ingesta desse medicamento, tome uma quantidade muito maior de água. Vai auxiliar que esse medicamento também faça todo o processo dele e que você tenha a certeza de um resultado positivo com aquele tratamento. Ô Daniele, vamos agora falar dessas vendas, né, ilegais. Existem algumas farmácias, né, aqui no nosso país, aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, que estão fornecendo antibióticos sem receita. E eu vi, inclusive, que esses alguns meses, né, a Polícia Civil, juntamente com o apoio, né, do Conselho, fez uma operação aqui na nossa capital de alguns estabelecimentos que estavam vendendo medicamentos sem receita. Vamos trazer essas informações agora para os nossos ouvintes e também para as empresas que estão ouvindo nesse momento e que cometem esse ato infracionário, né? Sim, sim. O Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, não só de Mato Grosso do Sul, né? Todos os estados têm o seu conselho, que representa o setor farmacêutico. Nós somos um órgão fiscalizatório. Então, a gente fiscaliza os estabelecimentos que comercializam e que têm o medicamento. Aonde tem medicamento, ele tem que ter o profissional farmacêutico. Então, a gente fiscaliza se ali tem o farmacêutico, se ele está cumprindo o horário dele, se a assistência à sociedade está sendo feita. Então, a gente protege o profissional, mas a gente protege a sociedade contra essas pessoas que utilizam do medicamento para fazer um comércio. O medicamento não é um comércio, a gente está falando de saúde. Então, a farmácia, a drogaria é um estabelecimento de saúde que tem o profissional de saúde e o profissional do medicamento. Esse é o farmacêutico. A farmácia ela é composta por uma equipe. Então, ali a gente tem o balconista, tem o gerente, tem a menina que trabalha no caixa, tem as pessoas que fazem todo o trabalho ali de limpeza, de organização. Então, é uma equipe. A gente pode considerar de 5 a 15 pessoas que fazem parte daquela empresa. Mas existe o profissional que fez uma faculdade, que se formou, é o profissional que estuda o medicamento, é o profissional de atenção, de cuidado para sanar as dúvidas da população sobre o seu tratamento. É o último profissional que a sociedade tem contato antes de iniciar o seu tratamento. Então, todo o processo que envolve doenças, sintomas, tratamentos, medicamentos, consultas, vamos pensar num quadro geral de saúde. Vai finalizar com uma receita, uma prescrição. E essa prescrição acaba no balcão da farmácia e você tem uma grande oportunidade de sanar todas as suas dúvidas com o profissional do medicamento. Nós temos grandes empresas, né? Grandes empresas aqui em Mato Grosso do Sul, não vou falar no nível de Brasil, que sim, trazem a oportunidade de emprego, de fornecer medicamentos à sociedade. Só que ela tem a obrigação. Então, assim, uma farmácia, uma drogaria que não tem um farmacêutico, ela está trabalhando de forma irregular. É isso que a gente precisa reforçar à sociedade. Existe uma drogaria no meu bairro, a primeira coisa que você tem que fazer é, eu gostaria de falar com o farmacêutico. Quem é o farmacêutico aqui? Vou te dar um exemplo muito simples. Se aquela farmácia está aberta das 8 às 16, durante esse período, né, de 8 horas, ela tem que estar com o farmacêutico presente. Então, assim, a gente fala 8 horas porque é o horário, né, que do farmacêutico tem que cumprir. Mas 12 horas aberta, das 8 às 20, né, das 6 às 18, enquanto o estabelecimento de farmácia, drogarias, está aberto, o profissional farmacêutico ele tem que estar ali cumprindo o horário dele. Então, é esse o processo que a gente faz no Conselho, de fiscalização. E, claro,
a gente reforçar para a sociedade que ela tem o direito de ser atendido pelo profissional do medicamento. Ali você sai com todas as informações e você tem um resultado positivo. Porque às vezes a pessoa toma o medicamento de forma equivocada, às vezes tem uma reação, às vezes ela não tem todas as informações, às vezes ela toma 2 vezes o mesmo medicamento porque tem nomes diferentes e ninguém orientou quanto a isso. Então, é isso, a sociedade tem que entender esse trabalho, a gente tem feito um trabalho de conscientização, a gente tem capacitado cada vez mais o nosso profissional farmacêutico, a gente traz pessoas de fora, tivemos um grande evento nesses últimos dias, é uma reunião onde a gente traz palestrantes, é um momento de um network, é um momento da gente confraternizar, mas também é um momento da gente trocar informações de uma maneira muito séria de como a gente vai levar a sociedade e o usuário do medicamento o melhor profissional, que é o farmacêutico. Muito bem. Eu conversei com a presidente do Conselho Regional de Farmácia, Daniele Proença. Daniele, muito obrigado pela sua participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Tem muita coisa para falar, o povo gosta desse assunto aqui, nossos ouvintes, mas é que nosso tempo está quase estourando, então gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Giro. Eu que agradeço e quero colocar o Conselho à disposição. Vocês podem entrar em contato conosco através da nossa ouvidoria. O Conselho fica na área central aqui de Campo Grande. Você pode fazer o seu descarte correto de medicamento lá. Pilhas também, né? Hã? Pilhas. Não, pilhas não. A gente só recebe o medicamento. Tem aquela... nós temos um drive. Isso. A gente realiza drives até 3, 4 vezes ao ano, às vezes. Uhum. Ali a gente tem o recolhimento de tudo. Então, medicamentos vencidos, eletrodomésticos que você não... na realidade, todo mundo segura um pouquinho na mão do outro, Uhum. faz essa campanha para que as pessoas tenham orientação e façam o descarte correto. Mas o Conselho Regional de Farmácia, ali na Rodolfo José Pinho, a gente tem o nosso equipamento ali de descarte. Então, a sociedade aqui de Campo Grande, Sul Mato Grossense, quem estiver passando por Campo Grande, pode levar ali os seus medicamentos para a gente poder fazer o descarte correto. O descarte correto é só com a incineração. E mais uma vez, por favor, não descarte seu medicamento na pia, no vaso sanitário, no lixo comum. Isso contamina a nossa água e o nosso solo. Você tem um local correto para poder fazer isso de maneira certíssima e com o profissional do medicamento, que é o farmacêutico. Muito obrigado, Daniele. Um bom trabalho para vocês e parabéns a toda a equipe do Conselho. Gratidão. Agora são 8h14. Eu vou agora para o intervalo